Então, boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma edição do encontro do grupo Palavra, Língua e Discurso, Palinde, e hoje nosso tema é a palavra na psicanálise. Para discutir esse tema, nós convidamos a professora Lucília Abraão Souza, da USP de Ribeirão Preto, nossa parceira de longa data, de muitos eventos, de muitas publicações, de muitos sonhos compartilhados, né? E que muitos de vocês conhecem, leem, citam, etc. e tal. E junto com a Lucília, nós convidamos uma palindiana, já de longa data, que é a Aline Bedin Jordão, que se doutorou com a gente no programa de pós-graduação da UFSM, também tem participado continuamente dos nossos trabalhos, é uma parceira, também tem publicações já em parceria com a Lucília, e quero dar com isso as boas-vindas, né, para a Aline, que é da UFSM, para a Lucília, da USP, e dizer que para nós é um grande momento do Palinde, né, recebê-las para falar sobre a palavra na psicanálise. Sem mais delongas, passo a palavra para vocês, como vocês se organizaram. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada, Verli. Estou muito feliz de estar aqui, né, compartilhando com vocês os palindianos de um tema que é tão caro, né, a mim, e com pessoas que eu admiro tanto, né, em especial a querida e eterna orientadora, a professora Verli, e a Lucília, a quem eu admiro muito, né, uma colega que eu acompanho os trabalhos, as falas, as movimentações na psicanálise, na análise de discurso. Nós nos organizamos, né, Lucília, de eu iniciar esse momento de fala, me organizei mais ou menos para uns 25 minutos, assim, né, usar mais ou menos esse tempo para trazer algumas questões sobre esse tema. Na sequência, a Lucília, então, dá sequência, e aí a gente abre para as trocas, para, né, o diálogo, para a nossa conversa aqui. Pode ser? Verli, eu preparei algo também para compartilhar aqui. Vou experimentar, vamos ver se vai funcionar aqui, se não... Mas eu vou experimentar compartilhar a minha tela aqui, tá? Vamos ver. Eu nunca sei se é a janela ou é a tela cheia. A janela eu acho que eu tenho que compartilhar, né? Experimenta. O meu técnico de luz e som está presente, que é o Robson. Qualquer coisa, o Robson te ajuda aí. Vamos ver. Início. Vocês enxergam ou não? Sim. Tá. Eu que não vou enxergar vocês, pelo que eu estou percebendo aqui. Não sei se tem algum recurso que eu consiga seguir enxergando ou não. Não, não tem. Quando você projeta, a gente te vê e você não vê a gente. Então... Agora não está mais grande. Agora sim, voltou. Tá bem, então. Bom, qualquer probleminha me sinalize, então, porque eu não estou enxergando vocês. Aí a gente tem que falar, né? Eu falo com você qualquer coisa, tá? Mas, em princípio, está tudo ok. Certo. Então, eu vou acompanhar um escrito que eu fiz, né? Até para eu poder me organizar dentro do tempo, mais ou menos, que a gente estipulou. Mas, enfim, acho que a professora Verli já me apresentou, né? Então, sou psicóloga, fiz o doutorado no programa aí dos estudos linguísticos com a professora Verli, trabalho na universidade como psicóloga, atualmente eu estou na CAED, na Coordenadoria de Ações Educacionais, na equipe Educação Saúde, então trabalhando com toda a comunidade acadêmica da universidade. Bom, então, para falar sobre a palavra na psicanálise, sobre o estatuto da palavra na psicanálise, não teria como iniciar diferente, que na verdade é a própria invenção, a própria descoberta da psicanálise, né? Então, Freud, desde o início da sua obra, das suas formulações, inventou a psicanálise como uma experiência clínica e como teoria, descobrindo a força da palavra.
A sua obra completa investiga os fundamentos científicos e as consequências clínicas dessa potência da palavra. Lacan prosseguiu explorando a função da palavra no campo da linguagem, explicitando como a linguagem estrutura o sujeito em torno de uma falta de sentido. Um jogo de linguagem enquanto um jogo significante. Isso é, um jogo com a similaridade fonética do passo de sentido, do pouco sentido ou do sem sentido. Palavras como materialidade no qual o sujeito pode se dizer. Então, Freud, né, chamou a sua ciência de cura pela fala, talking cure. Cura pelas palavras. Foi assim que o pai da psicanálise nomeou a sua teoria e a escuta que ele estava operando na época com as famosas histéricas, né, de sua época. Aquelas mulheres que sofriam uma série de repressões, de silenciamentos, de impedimentos de ascensão, de repressões, e que encontraram uma escuta e conseguiram endereçar a algum outro as suas dores, os seus conflitos, né, as suas questões. Nesse sentido, o uso do simbólico, né, para, em alguma medida, nomear essas questões, passa a ser percebido como algo que poderia produzir uma certa cura. Então, Freud, desde os estudos sobre afasia, os escritos sobre histeria, o trabalho tão importante, divisor de águas sobre a interpretação dos sonhos, a investigação que ele faz sobre o esquecimento dos nomes próprios, as construções e interpretações em análise, em todos esses trabalhos, o Freud traz uma série de formulações que dão a ver a dimensão da palavra na estruturação do sujeito. Além das palavras na estruturação dos sintomas e naquilo que desvela o que seria a verdade do sujeito. Que para a psicanálise, essa verdade é sempre a verdade do desejo e tem uma estrutura de ficção, como diria o Lacan, né? A verdade tem estrutura de ficção, ou seja, a gente está falando sempre de uma verdade que tem a ver com uma versão, que tem a ver com elementos do imaginário, né? E que, de algum modo, o sujeito constrói a sua narrativa. Quando dizemos palavra, estamos nos referindo aqui a significantes, retomando o conceito de Lacan, que o significante é aquilo que representa o sujeito para outro significante. Mais adiante, a gente combinou que a professora Lucília vai avançar um pouco mais nessa questão, né? Mas acho importante, já desde então, situar essa questão, né, de que é a linguagem a condição da subjetividade e que quando a gente está falando em palavra, a gente está falando de uma materialidade que é da ordem do significante. Bom, é no campo da palavra, então, que se dá essa constituição e essa estruturação do sujeito. O que a mãe oferece ao infância, e aqui um outro parênteses, quando a gente diz mãe, né, em psicanálise também a gente se refere a uma função, a mãe numa condição de função materna, que pode ser a mãe, que pode ser outra pessoa, que pode ser o pai, enfim. Mas quem ocupa essa função materna, né, então, oferece ao infância gestos, olhares, cuidados, acompanhados de palavras. Palavras que produzem um banho de linguagem, que outorgam um lugar, que testemunham uma existência, que anunciam ou denunciam o quanto se existe ou não no desejo do outro. Estamos nesse campo, então, da constituição subjetiva, da linguagem que estrutura o humano, que organiza um corpo, que nomeia algo do desejo e do laço com o outro. Essa passagem de um corpo biológico para um corpo pulsional, que a psicanálise também teoriza, né? A gente não está falando de impulso, né, mas sim de pulsão. Essa passagem se dá pela escuta e acolhimento do outro pela via das palavras, dos significantes. São as respostas aos primeiros gritos, balbucios, choros. A mãe nomeia esses afetos desgovernados, vamos dizer assim, né? A mãe organiza aquele corpo do bebê emprestando palavras, emprestando nomes, né? Tanto que depois Lacan desdobra isso no seu texto sobre
sobre o espelho, né? Sobre a questão do espelho. Palavras essas sempre faltosas. Palavras que jamais vão recobrir o que de fato tem ali, né? Que sempre vai escapar. Então, a psicanálise sublinha que é no equívoco, nos tropeços da linguagem, no que se revela como não sentido, e aí a gente pode referir os sonhos, os atos falhos, os esquecimentos. É nesses momentos, é nessas situações, é nesses intervalos que o sujeito faz suas breves aparições. É nesses instantes, né, em que a linguagem tropeça, em que as palavras se atrapalham, vamos dizer assim, que há uma certa equivocidade da palavra, que o sujeito enuncia algo da sua verdade. A verdade do desejo, a verdade do inconsciente. Bom, voltando a Freud, né, ele cria um método que ele chama de associação livre. Então, quando a gente pensa na proposta que o Freud faz, né, a sua clientela na época, né, que é aquela proposta de fale tudo que lhe vier à mente, não se preocupe se é bonito, se é feio, se é certo, se é errado. Fale, inclusive, aquilo que você imagina que não deveria falar, né? Como, por exemplo, ou aquilo que causa um certo embaraço, ou uma certa angústia, ou algo que pode parecer não obedecer uma lógica, como os seus sonhos, como, né, algo que causa um certo estranhamento. Aí a gente vai para o estranho familiar, né? Então, quando Freud faz esse convite, associe livremente, fale livremente, aí a gente já está, então, tendo pistas importantes sobre qual é o estatuto da palavra na psicanálise. Né? É nessa cadeia de palavras que se associam, é nessa imbricação que vai ocorrendo aí, que a gente vai produzir uma escuta daquilo, né? A gente vai fazer uma escuta daquilo que escapa, daquilo que se enuncia nesse jogo de palavras, nessas condensações e deslocamentos de palavra. Bom, ao convidar o ser falante a dizer o que lhe vier à cabeça, a prática analítica abre espaço para a emergência do sujeito como um efeito do discurso, através de um dizer verdadeiro que é sempre parcial e contingente. A gente sempre diz que é sempre não todo, né? Não se trata de uma totalidade, não se trata de um recobrimento do simbólico, ele é sempre não todo. O dizer baseia-se na palavra e esta comporta uma dimensão imaginária e faltosa. Aqui eu uso um poema, né, do Perrine que diz: no princípio é a luz do verbo. Dentro da luz, botão de flor das vésperas, o verbo. Dentro do verbo em luz, a madrugada das palavras. No princípio é a luz do verbo. Se me toca, falo. Então, aqui toda uma distorção, né? No princípio é o ato, no princípio é o verbo. A psicanálise se ocupa muito dessa noção, então, de que no princípio é o verbo, né? Nessa dimensão também de pensar que aquilo que não é nomeado, aquilo que não é dito, aquilo que não é representado, aquilo que não é suficientemente elaborado, é atuado, né? Ou aparece via corpo, ou aparece, né, via sintoma, ou aparece por alguma outra via de uma formação do inconsciente. Minha nascente é obscura, meu pensamento com a enunciação de palavras mentalmente brotando. Este meu pensamento de palavras é precedido por uma instantânea visão sem palavras do pensamento, palavra que se seguirá quase imediatamente. Eu escrevo por meio de palavras que ocultam outras. É que as verdadeiras não podem ser denominadas. Mesmo que eu não saiba quais são as verdadeiras palavras, eu estou sempre me aludindo a elas. Às vezes, a sensação de pré-pensar é agônica. É a tortuosa criação que se debate nas trevas e que só se liberta depois de pensar com palavras. Então, aqui a gente diz dessas palavras que fazem toda uma tentativa de nomear algo que é da ordem do inapreensível, né? Isso desde Freud, assim, ele vai falar da coisa e da representação da coisa, né? Então, a gente está no campo daquilo que minimamente é passível de representação. A coisa em si, né, é algo que a gente constantemente está
insistentemente buscando acessar, mas que sempre escapa, né? Que sempre desliza, que sempre fica como algo que resta, né? Que cai. Nenhuma verdade, aí duas citações de Lacan, nenhuma verdade pode ser localizada, a não ser no campo onde ela se enuncia, onde se enuncia como pode. Por isso que é aqui, no aqui e agora, né, do discurso dos analisantes, que a psicanálise opera. É a partir daquele tempo, do aqui e agora, naquilo que pode ser enunciado e como pode ser enunciado naquela relação, naquele setting, naquele timing. Digo sempre a verdade, não toda, porque dizê-la toda não se consegue. Dizê-la toda é impossível materialmente. Faltam palavras. Esse aqui é o que eu tinha lido antes de... Aqui também trago Manuel de Barros, né, onde ele diz que era o feitiço das palavras. Então, pensando nesse poder, nessa potência, nesse poder mágico das palavras. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso palavra para compor meus silêncios. Então, aqui já entra esse jogo das palavras, né? Invencionática. O Lacan tem um exemplo que ele usa, o familionário, né? Então, nessa condensação, nessa mescla, nessa combinação fonética entre os sons, a potência que a palavra tem de ser inventiva e, de algum modo, nomear e compor o silêncio, o vazio, a falta. Então, a gente está no campo da manquice da palavra. É sobre essa palavra ambígua, fora de lugar, deslocada, que nos interessamos. Essa palavra que escapa, que se atrapalha no campo discursivo. A palavra que vira um branco, que some, que claudica, que tropeça. É nessa via que acessamos algo que é do sujeito, que é da verdade, como eu tinha colocado antes. Lacan, no Seminário 16, refere que o discurso da psicanálise é um discurso sem palavras. Quando eu recebi esse convite para falar sobre a palavra na psicanálise, me veio essa sentença de Lacan, assim, né? O discurso da psicanálise é um discurso sem palavras. E eu achei que seria importante trazer e retomar um pouco essas ideias. Ao estabelecer a teoria dos 4 discursos, Lacan introduz a noção de um discurso sem palavras. Então, né, Lacan faz toda uma teoria sobre o discurso do mestre, discurso do analista, discurso universitário, discurso capitalista, discurso da histérica, e nessas formulações ele enfatiza as posições de uma estrutura discursiva, né? Onde está o agente desse discurso, a quem esse agente se dirige, o que está, de algum modo, represado sobre a barra de quem fala, né? O que está reprimido ali. Então, diante dessa teoria dos discursos, então, Lacan nos traz essa ideia de que a psicanálise é um discurso sem palavras. Ou seja, é um discurso enquanto estrutura primordial que faz laço social, onde, em um tempo posterior, as palavras se acomodam. O discurso governa tudo que eventualmente pode surgir de palavras, as quais nele, no discurso, elas se alojam. E aí aqui fiquei pensando muito também na análise de discurso, quando traz toda a questão também da ideologia, né? Que faz esse governo, de algum modo, né? Esse domínio do que pode ou não ser dito, de como que essas palavras se inserem e se acomodam numa estrutura discursiva. Com isso, podemos pensar a psicanálise enquanto um lugar discursivo, onde cabe um fazer diferente, o de possibilitar o pronunciamento do sujeito do inconsciente através da palavra, oferecendo-lhe a escuta e permitindo que apareça aquilo que é da ordem da subjetividade, propiciando um lugar no e pelo discurso. Bom, esse aqui eu já tinha lido. Se, em primeiro lugar, é da fala que o psicanalista recebe seu instrumento, seu enquadre e seu material, em segundo, é para além dessa fala que a experiência psicanalítica descobre o inconsciente funcionando como uma estrutura de linguagem.
O sentido é algo que se articula em uma cadeia de significantes. Contudo, nenhum de seus elementos consiste na significação produzida. Nela, o sentido só insiste. Então, nesse caso, né, tem até aquela anedota, Freud explica, né, que a gente seguidamente precisa desconstruir, de que não se trata, né, de um sentido ou de uma significação que, de algum modo, tem esse efeito dual, causa-consequência, né? É toda essa questão da gente pensar esses movimentos da fala, esses deslocamentos, essas condensações, essas metáforas e as metonímias que acontecem na posição desse que se coloca, né, para endereçar suas questões ao outro. Palavras que inscrevem marcas, traços que se presentificam no corpo, mas que ao mesmo tempo produzem apagamentos, rasuras, não ditos. Aí tem toda também a teoria do Lacan sobre a letra, sobre a instância da letra, sobre o litura-terra, né, onde ele vai se focar nessa ideia de que tem uma rasura, tem um traço primordial, um traço unário, tem algo que fica inapreensível, que fica apagado ao sujeito, mas que o constitui, que o estrutura, que de algum modo produz um registro, né? Que é muitas vezes um registro do corpo, no corpo, pelo corpo. Tá? É sobre a palavra ambígua, deslocada, que nos interessamos. Dividido, desvanecido, intermitente, algo sempre falta a ser dito e representado. O recalque originário que condiciona todas as artimanhas e artifícios das formações do inconsciente. O que não se nomeia, se atua. Então, em relação à metáfora e à metonímia, né, que acho que são outras questões que, quando a gente fala na palavra, na psicanálise, acho que vale a pena a gente mencionar e pensar um pouco juntos. Retornando aos elementos presentes na questão dos sonhos, quando Freud escreve, então, a interpretação dos sonhos, ele identifica ali alguns mecanismos, né, que ele vai, então, denominar como condensação e deslocamento, como operadores que dão a ver as produções possíveis de interpretações para os sonhos. Então, de que modo, quando eu sonho com o João, o que o João está representando ali? Né? O João pode ser o José, pode ser eu mesmo, pode ser o meu carro, pode ser o meu trabalho, pode ser qualquer outra coisa. Né? Então, nessa abertura, nessa polissemia, nessas possibilidades de movimentações, é por aí, né, que a gente pode pensar também nas questões de metáfora e metonímia. É por causa da irredutibilidade do significante ao significado, visto que um nunca alcança o outro, que a representação jamais se iguala à coisa, e que o ser falante pode usar esses recursos da linguagem, como a metáfora, a metonímia, como modalidades possíveis de articulação dos significantes, que representam seu significado e que lhe dão sentido. Então, voltando para o que a gente falou, como isso que fica na dimensão da coisa é inacessível, é por essas artimanhas com as palavras que o sujeito encontra alguma via de se dizer, de se mostrar, de se anunciar. Tendo como base a linguística estrutural, Lacan faz uma leitura da metáfora relacionada ao que Freud chamou de condensação, e da metonímia vinculando ao que é da ordem do deslocamento, pela via de substituição de palavras e de combinação de palavras. Pelas relações de congruência entre significantes, o sujeito se anuncia. E ainda é por esses mecanismos que se possibilita a emergência da criação, do novo, da invenção. O sintoma é metafórico. Aquilo que foi recalcado retorna sob a forma mascarada de sintoma e coloca em funcionamento algo do sujeito. O sintoma, como realização de desejo, ou como aquilo que comporta um conflito entre o desejo e as defesas, aparece metaforicamente. Já o desejo, para Lacan, é metonímico. Não há um objeto do desejo. Ele está sempre se deslocando. A metonímia do desejo tem a ver com... Aí acho que tem uma... Eu sempre lembro isso, a primeira vez que eu escutei isso, quando eu ainda era acadêmica, uma professora, que já é falecida, hoje a professora Maria Luísa Furtado Cal, ela dizia, o desejo com letra maiúscula, esse jamais.
mas os desejinhos com letra minúscula, nesses deslocamentos, que quando a gente chega num já não é mais aquele, já é o outro desejinho, já é o outro. Então, essa movimentação metonímica do desejo é por aí que a gente pode pensar. Pela via da metáfora, se faz possível novas palavras, ressignificações, novas versões. Então, isso é muito importante para a psicanálise, né? E que está na direção da cura, vamos dizer assim. O sujeito poder metaforizar a sua história, o sujeito poder ressignificar, o sujeito poder encontrar novas palavras para se dizer, ou para, de algum modo, situar uma experiência, uma vivência, um registro, né, da sua história. Já a metonímia permite novas formas de dizer. Aqui eu trago alguns exemplos que me ocorreram enquanto eu pensava nisso, assim, né? Então, um exemplo que o Freud discute no Esquecimento dos Nomes Próprios sobre o caso Signorelli, o caso do pequeno Hans, o funcionamento dos xistes, né, das piadas. Esses três são alguns de vários exemplos que a gente poderia dar de como as palavras se emprestam para denunciar isso que é do desejo do sujeito, isso que é do conflito do sujeito, ou isso que não pode ser dito de outra forma, a não ser por um esquecimento ou por um sintoma. Então, no caso Signorelli, eu não vou entrar em cada um, porque acho que cada um tem uma complexidade, né, muito grande, mas é interessante acompanhar como Freud vai compartimentando essa palavra em pequenos fragmentos, em pequenas fatias, e vai explicando, de algum modo, como que as combinações fonéticas e as associações por deslocamentos, por condensações, por metáforas, por metonímias, por que ele esqueceu especificamente desse nome, deste pintor, quando ele estava numa conversa com alguém numa viagem. Então, ele faz toda uma leitura do quanto esse esquecimento estava a serviço do seu sintoma ou da questão que ele estava ali tentando reprimir, que eram questões que envolviam o caso de uma paciente que ele atendia, que tinha a ver com questões da sexualidade, que tinha a ver com as questões da morte, que ele estava tentando não pensar sobre. E nessa tentativa de controle disso, ele opera um esquecimento. E aí ele faz toda uma leitura, né, de o que cada expressão, por que ele lembrou de outros pintores e não desse, por que foi numa determinada cidade que isso aconteceu. Então, é toda uma questão, mas que ele pega a potência da palavra e das suas combinações e das suas similaridades e dos seus deslocamentos para mostrar o quanto o sujeito se revela ali. A mesma coisa no caso do pequeno Hans, né, que desenvolve uma fobia ao cavalo, e também a partir de um jogo de palavra no alemão, né, da carroça, do cavalo, enfim, Freud faz toda uma relação de como o cavalo ali estava como um representante das questões do pequeno Hans em relação à sexualidade, em relação às figuras parentais, em relação à invasão materna, enfim, todo um anteparo que ele faz, mas a partir de condensação de palavras que aparecem metaforicamente pelo sintoma de uma fobia, dirigida especificamente a cavalos, né? E o xiste também, a piada, né? Por que costumamente a gente não consegue entender uma piada em outra língua, né? Ou se a gente faz uma piada, alguém que está dentro de um outro universo linguístico, às vezes tem dificuldade de acessar. De novo, é a brincadeira com as palavras, né? Como eu falei antes, do familionário. É naquele contexto, é compartilhando aquelas palavras, aqueles códigos, aquela possibilidade de jogar, de brincar com as palavras, que o xiste, de fato, funciona, né, enquanto enfim, causador desse efeito, e, ao mesmo tempo, revelando algo que é do sujeito. Fazer metáfora é brincar com os sentidos das palavras, fazer empréstimos, palavras insensatas, em seus deslimites. Para a psicanálise, a palavra é o objeto. Para a ciência, a linguagem é um instrumento de transmissão de conhecimento. É um meio para se comunicar fins. Deve ser prática, séptica, impessoal. Para a psicanálise, ela é o próprio âmago do trabalho. Longe de ser tomada por um sentido único, literal, denotativo, a palavra é um furo,
é um vazio, é errante. É um vazio aberto entre as errâncias do analisando e que lhe permite a tentativa de saber que ele é quem diz mais do que sabe. É aquela velha frase, o eu não é senhor em sua própria casa, né? A gente tropeça, a gente diz mais do que sabe. E é nesse espaço que o significante corre por outra via, que não a do sentido. No contexto psicanalítico, é exatamente porque o sujeito tem que ressignificar as palavras que contam a sua história, porque é colocado no lugar da interlocução de seu próprio desejo, que ele pode vir a emergir e existir. A psicanálise reconhece que a linguagem não é restrita à comunicação. Por outro lado, é feita de la língua, um termo cunhado por Lacan, para representar aquilo que da língua não se pode comunicar, que foge à representação, que rejeita esse papel comunicacional. Responde a uma outra lógica, a uma outra temporalidade. Assim, podemos pensar que o sujeito se pronuncia pelas palavras, no e pelo discurso, ainda que um discurso sem palavras. Afinal, estas sempre hão de faltar. O poeta, um artesão de palavras que forja o verbo com martelo e bigorna. Forjar a coisicidade da mesma. Como disse Lacan, elevar a língua à dignidade do indizível, do objeto perdido, do pulsional, em seu efeito sublimatório, que se sustenta sobre um nada. Pela via da escuta, o psicanalista cria palavras, cria silêncios, com poder de gerar outras palavras. Palavras coisa que tocam o real, que fazem borda ao real, quebram sentidos, produzem efeitos simbólicos outros que não a repetição do mesmo. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Eu termino um pouquinho de poesia, mas o que eu pensei para trazer hoje seria algo nessa direção, né? Fazendo um pouquinho um apanhado de como Freud e Lacan vão trazendo alguns elementos, algumas discussões clínicas e abrindo um pouco a questão de como é que o estatuto da palavra, tanto no sentido dessa materialidade que anuncia algo do sujeito, como também que se empresta à invenção, ao novo, como que a gente pode conceber ela aqui. Era isso que eu tinha. Muito obrigada. Aline, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir. Eu fiz algumas anotações aqui que eu quero falar depois. Vou deixar para todo mundo falar junto quando a Lucília tiver feito a sua fala, então. Lucília, muito obrigada por estar aqui com a palavra para falar da palavra. Ai, bom, eu que começo agradecendo. Acho que todo mundo sabe do meu amor pelo que vocês fazem aí na UFSM. Amor, admiração profunda pelo modo como a pesquisa é construída, inventada, em outras bases de relação interpessoal, relação com a arte, relação com os grupos, né? Com a partilha, eu acho. Então, esse momento muito especial. Eu queria começar destacando que me dá vontade de falar assim, faço minhas as palavras da Aline, porque depois desse texto brilhante, eu fico sem palavras para falar disso. Então, também cumprimentar a Aline, uma querida com quem já foi possível escrever, partilhar, não só escritos, mas eventos em que tivemos aí, enfim, trocas, e partilhar, sobretudo, o nosso gosto, digamos assim, pela psicanálise, nosso apreço por isso, que é da construção singular de um sujeito. Estou aqui tentando abrir minha apresentação, enquanto eu vou fazendo essas referências afetivas que muito me constituem.
Todo mundo vendo? Também vou ficar aqui completamente alheia ao rostinho de vocês. Estamos vendo, mas ainda não está em tela inteira, Lucília. Agora. Então, na trilha disso tudo que a Aline trouxe brilhantemente, né, com a poesia, com casos clínicos, com embasamento desde a escuta do Freud, né, até o Lacan, de La Língua, eu vou passear um pouco só em algumas articulações entre o que são termos concernentes à linguística que na psicanálise passam a ser tomados pelo Lacan e passam a ser modificados. Por quê? Né? Quando a gente estuda linguística no campo acadêmico, a gente está num dispositivo, né, de fazer ciência, de levantar hipóteses, fazer perguntas, verificar conceitos, descrever material de análise. Quando a gente está num consultório, seja na posição de analisante, seja na posição de analista, a palavra ganha uma outra coisa, né? Ela ganha uma outra envergadura, porque aí a gente vai escutar, não é o que se sabe sobre X, mas o que é próprio de cada sujeito. Então a palavra passa a ser pensada, escutada no 1 a 1. Então a palavra na psicanálise ela vai ter um traço de singularidade que vai perpassar talvez isso que eu trouxe para compartilhar com vocês. E essa singularidade eu acho que está muito marcada no trabalho da Louise Bourgeois. Todas as minhas telas têm alguma composição dela, que vai nos dizer ou de um fio, ou de uma cadeia, ou de um nó, ou de uma amarração muito singulares. Nesse caso são desenhos e instalações, todas em vermelho, né? E que vão tecer uma estrutura. Talvez essa seja a palavra que Lacan vai tomar, né? E vai o tempo inteiro do seu ensino retomar. Há uma estrutura clínica, há uma estrutura de linguagem, há uma estrutura no nó, quando ele vai trabalhar com os nós, há uma estrutura na cadeia. E essa estrutura, quem nos deu de presente amorosamente foi um genebrino charmosíssimo e delicioso chamado Ferdinand de Saussure. Sem ele, talvez a gente ainda estivesse às voltas com um dispositivo que pudesse orientar o nosso olhar. É certo que Saussure e Freud, em tese, não se conheceram. Não há nenhum documento que comprove isso. No entanto, há sim um indício possível de aproximação, porque Raymond Saussure, filho de Saussure, do Ferdinand Lindão, fez análise com Freud e pediu que Freud fizesse o prefácio de sua tese, na qual ele citava o trabalho do pai. Então, veja, Freud está às voltas com a palavra, com algo que escapa ao corpo e que se manifesta no corpo e que tem tom de palavra, mas ao mesmo tempo é incompleta essa palavra e falta palavra. Freud escuta isso nas histéricas, nas mulheres adoecidas, internadas, que tomavam choque, que ficavam amarradas, que tomavam banhos gelados, né, em verdadeiras prisões. Ao mesmo tempo, Saussure escutava os verbos saturninos. E que bom que vocês já tiveram uma palavra com Saussure aqui, vai adiantar um bocado para a gente. E quando ele vai escutar os verbos saturninos, ele percebe que há uma instância ali de uma palavra que pode se juntar ao caco de outra, formando uma outra, mas há um processo de uma estrutura que pode sofrer desarranjo.
que pode se desestabilizar. Então, há teóricos, dentre eles o Michel Larrivé, dentre eles o Milner, que vão dizer que o que esses dois grandes autores da virada do século retrasado para o passado tiveram que enfrentar foram manifestações do inconsciente, no corpo e na palavra. Vamos, então, àquilo que seria importante para a gente pensar uma estrutura, né? Uma estrutura que o Saussure foi pensar em termos de sistema da língua, e que o Lacan vai nos dizer é uma estrutura da linguagem que se descobre no inconsciente. Então, ele, de alguma maneira, avança um bocadinho, já com um ganho da linguística muito grande. Saussure deixou um legado, Lacan conversa com Benveniste, com Jacobson, lê Grémais, dialoga com Peirce. Então, os grandes arquitetos, digamos assim, do pensamento linguístico foram, bem ou mal, além dos literatos, né, e além de estudiosos da língua chinesa. Engraçado que essa semana passada eu li em algum lugar, estou procurando até agora, que um dos cadernos manuscritos por Saussure é sobre o chinês, né, sobre o mandarim. Pois bem, voltamos para cá. No pensamento, tanto do Saussure quanto do Freud, a estrutura se presentifica. Uma estrutura que não é rígida, né, mas que é a estrutura de linguagem. Então, é interessante ver como Lacan vai pegar esse osso e ele vai caminhar com isso ao longo de todo o seu ensino. O que se descobre no inconsciente? Palavra. O inconsciente é o quê? Uma estrutura de linguagem. O inconsciente não é, por exemplo, o miolo de uma cebola que eu vou descascando, ou um pântano sombrio escuro, ou um lugar de trevas. Não. É a linguagem, a sua estrutura, que se manifesta, se organiza como linguagem, né? Então, a linguagem, em sua estrutura, ela preexiste a entrada de cada sujeito. É a linguagem que aí a Aline trouxe de uma maneira muito linda, né? Esse banho de significantes, que é o ajudante alheio que cuida daquele bichinho que nasceu, aquele bife com olhos, como diz Lacan. Esse ajudante ele vai banhar esse bebezinho de palavras. É fome, é sono, é tristeza, é dor. Essas palavras vão marcando esse corpo. Então, o que o Lacan nos dá é pensar o inconsciente como uma linguagem. Uma estrutura, portanto, que vai garantir a ele a noção de uma ordem simbólica. Essa escultura da Luísa, eu acho que nos dá muito isso, né? É esse fio, essa amarração que o outro nos dá e que segura, sustenta, coloniza. Oi? Nós estamos ainda na capa dos slides. Na capa? Sim. Agora, quando você falou escultura, eu vi que não está aparecendo. Não está passando, não. Uai, e agora? O que será que eu fiz de compartilhar de novo, talvez. Peraí. Isso, deu. Então vai ficar assim pequeno, não vai ficar grandão, não, tudo bem? E aí você vai clicando conforme vai mudando. Tá. Então, a gente viu aqui uma estrutura de amarração. Essa estrutura se garante pela palavra. O que também estrutura esse desenho, que eu acho que a Bourgeois vai dar, né? O que faz o desenho? São fios, são linhas que vão se amarrando. Essas linhas se constituem como uma estrutura de linguagem, ao modo de uma estrutura de linguagem, né? Aqui nós temos a primazia da ordem simbólica, né? A linguagem, a palavra, os significantes que banham o corpo do sujeito, muito antes, né, dele se constituir como tal, eles vão garantir exatamente isso, esse enrosco aqui, né? A palavra de um, a palavra do outro, que está legitimado numa cultura, o som, seja da mata, seja da comunidade, seja de uma região de guerra, os hinos, os cantos, tudo isso sustenta o sujeito.
como uma primazia anterior à sua própria constituição, né? O Lacan tem essa expressão que ele vai dizer, o bebê é um bife com olhos. O bebê não sabe nada do que está acontecendo, mas ele vai sendo banhado gratuitamente, ele vai sendo contornado por palavras que vão colonizar. Eu acho bonito isso. O Zizek vai falar, a linguagem é um presente tão perigoso para a humanidade quanto o cavalo foi para o troiano, gratuitamente. Né? A sociedade nos oferece gratuitamente a linguagem. Ela nos coloniza. Eu acho isso muito bacana, né? É muito precioso. E isso é a ordem simbólica. É um dos registros do humano. Dela não se escapa. A ordem simbólica é, portanto, um mar em que eu nado, mas que permanece essencialmente impenetrável. Eu nunca posso pô-lo diante de mim e segurar. É como se nós, sujeitos de linguagem, falássemos, interagíssemos como fantoches, nossa fala, nossos gestos, ditados por algo sem nome, mas que nos constitui. Então é bacana porque é nesse fio, é nesse banho de linguagem que o sujeito vai conseguir se movimentar, se situar, desejar, tropeçar. Estamos, então, numa teia que se constitui assim, rizomaticamente com palavras. E é bonito como Freud vai nos dar isso nos sonhos, do modo como a Aline trouxe, né? Especialmente no livro Interpretação dos Sonhos, ele vai percebendo palavras para além do comportamento. E num outro trabalho brilhante, ele também percebe que o netinho dele emite sons. A mãe sai, ele fica com o neto de 6 anos, ele começa a observar que o menino joga um brinquedo como se fosse um peão e começa a falar fordá, odá. E ele diz que esse brinquedo do fordá, esse jogo, essa dança do luto, da ausência, vai constituir, ela é um anteparo para o sujeito, ela é um registro possível. Então, veja, é no pedacinho do som, é na palavra, é no sentido, é no não sentido, é nesse banho de linguagem que nós vamos ter a constituição, a entrada de um sujeito na linguagem. É nessa trama. Né? A gente pode emprestar alguns significantes para o outro, mas é com os dele que ele tece o seu crochê. Né? O inconsciente, então, não está mais além da linguagem ou não está aquém. Ele apenas se estrutura nas e pelas palavras. Ainda seguindo um pouco essa noção primorosa que a gente começa a ver com mais regularidade nos trabalhos científicos, né, do outrão e do outrinho. Essa é uma noção que o Lacan traz para dizer de um lugar que é isso, que ele vai dar diversos nomes, né? Tesouro dos significantes, o aluvião, ele vai dizer do excesso da constelação, o outrão é o lugar da linguagem. Veja que ele funda um conceito para dar o verdadeiro estatuto da linguagem. Tudo isso, né? Cadeia significante, a palavra, o significante, o outro, a ordem simbólica. O outro é o lugar, então, em que se situa a cadeia do significante, que comanda tudo o que vai poder presentificar-se para um sujeito. É nesse campo, é no campo desse vivo, onde o sujeito tem que aparecer. Então, isso é muito importante para a psicanálise. A palavra tem esse estatuto de emergência do sujeito e tem esse estatuto de situação, de situar o sujeito a partir das palavras dele e de outros. E aí nós vamos ter, né, esse bololô, que eu acho que é a escultura da Bujo atrás, e que é um conceito que vai nos dando uma dimensão de enovelamento
de um sujeito em palavras que lhe são alheias, em palavras que lhe são emprestadas, estrangeiras e ao mesmo tempo próprias. Né? É da Kristeva, é da Thierry, por exemplo, essa formulação que circula muito na análise do discurso, né? O sujeito é mais falado do que fala. Esse é um momento em que a fronteira da AD com a psicanálise, ela meio que se borra um pouco. É uma formulação lacaniana e vai nos dar dica disso, o que é meu e o que é do outro. Estabelecer essa linha divisória é muito difícil. É um trabalho de análise muitas vezes sutil e ao mesmo tempo incompleto. Um outro momento em que eu acho que traz aqui uma contribuição do pensamento lacaniano é pensar que é o mundo da palavra que cria o mundo das coisas. Então, é a palavra, essa palavra que nos banhou, você é nervoso, você sempre foi nervoso. Ah, ele é assim, nervosinho, irritado, igual o papai, igual o vô. Veja, esse nervoso cria um mundo de coisas e das coisas. E haja tempo de fala, haja tempo de gastar esse nervoso para que daí possa ser produzido um outro efeito, ou que esse nervoso não doa tanto, né? Ou que eu possa abrir mão dele para ganhar algum outro, né, atributo e que possa mexer com ele, deslocá-lo. Um outro ponto importante é que pensar que esse outrão que garante, assegura, né, o terreno, digamos assim, o mar da linguagem no qual nós banhamos, ele não é completo. Então, nós vamos ter recortes, os recortes são da ordem da cadeia. Acho que isso aqui me lembra, toda vez que eu vejo, me lembra o Saussure, com os anagramas, né? Pensando nessas articulações, nessas cifras, dessas notas que estão emendadas, que estão soltas. É uma composição aqui que também ocupa e usa o vazio. O que é a cadeia significante? É uma articulação. E essa articulação mínima entre representações psíquicas de sons e representações psíquicas de sentidos. Só que entre um ponto e outro, nós vamos tendo buracos. Essa cadeia, ela é esburacada. Por mais que ela esteja pronta, por mais que ela esteja amarrada, pronta no sentido de ligada, estou aqui falando, né? O que se faz quando se deita num divã? Se fala. Por mais que eu tenha o batimento de uma cadeia, há pontos esburacados. E isso Saussure, de alguma maneira, contava, quando ele dizia que o som é um fio, é uma linha, que entre um e o outro são unidades discretas, né? E quando ele percebe o jogo anagramático, ele vai falar, peraí, o som pode popular, o som pode, igual pipoca na panela. Então, é interessante porque, por mais que a cadeia significante tenha estrutura de um fio, de um colar de anéis, né? De uma palavra que se liga na outra, na outra, na outra e na outra, é uma articulação que também fura. Agora, para que nos serve a cadeia significante? Nos serve para situar a posição do sujeito. Então, essa estrutura, ela coloca o sujeito num dado lugar, né? Um lugar X, que vai poder ser enfrentado, vai poder ser falado à medida que uma análise caminhar. A estrutura significante, Lacan também vai definir que ela se impõe, que ela impõe sua grade a tudo que acontece com a necessidade humana. É esse fio de uma cadeia, de uma estrutura que o sujeito precisa, como mostrou a Aline, para metaforizar, para se deslocar, para bascular, para desejar, para caminhar. Acho que esse trabalho tem muito disso. Se eu cair desse fio, é horror.
Então, eu preciso. Ainda que a gente saiba, como linguista e como estudioso da psicanálise, que não dá para tudo falar, é pelo impossível de tudo dizer que alguma coisa pode se construir. Ainda que a gente sabe que tem um limite para o impossível, para o real, outro registro, né? O real é aquilo que padece de não palavras, é aquilo que sempre deve a palavra. Por mais que eu saiba que eu tenho o real amarrado de um jeito A, B ou C, com o simbólico e com o imaginário, que não me propus a falar disso, mas enfim, como eu tenho o simbólico amarrado com o real o tempo todo, operando, eu posso, esse fio aqui é o que me garante um anteparo ao horror do inominável. Então, por mais que seja tênue, eu continuo falando. Por mais que ele seja intervalado, inoperante em alguns momentos, difícil em outro, é preciso que essa estrutura seja uma decisão, essa estrutura de continuar a seguir falando seja uma decisão do sujeito. E aí, né, essa estrutura, esse fiozinho, ele é equivocante, como a Aline trouxe. Eu queria trazer aqui uma entrevista que a Clarice deu. Né? A Marisa foi entrevistar e perguntou: Clarice, você tem pais? E ela responde: nem pai nem mãe. Eu disse paz. Clarice responde, né? Que estranho. Eu pensei que tivesse dito paz. Estava pensando em minha mãe alguns segundos antes. Pensei, mamãe, e então não ouvi mais nada. Paz? Quem é que tem? Então, é essa espiral que sempre produz equívoco que está em jogo numa análise. E ainda bem que é incompleto, porque é possível seguir falando. Ainda bem que é equivocante, porque a gente pode escutar pai e mãe onde é paz. Né? E ainda bem que o sujeito se constitui nesse banho, em que é possível estranhar um significante depois de um certo tempo. Então, aqui estão algumas referências, é o que eu trouxe para a gente começar a conversar. E agradeço muito mais uma vez o convite. Gente, foi muito bom. Lucília, que saudade que eu estava de te ouvir. Maravilha, menina. Obrigada. Então, gente, depois de agradecer muitíssimo a Lucília, dizer que eu já também anotei coisas aqui para a gente pensar. Eu abro para as questões, para os comentários. Eu prometi para a Lucília que a gente ia terminar até 7h30, que a Lucília tem outro evento em seguida. Tá numa loucura que nem eu, assim, tipo 3 turnos numa segunda-feira. Né? Quando a gente chegar nas 10 da noite, a gente não vai mais ligar Lé com Cré, né? De cansadas, mas vamos lá, mais um pouquinho. Então, essa pessoa que aparece como museus aí, Lucília, é a Maria Cleci. É a Maria Cleci, estou vendo. Esse museu lá, aí, ela também está na jornada tripla. Esse museu aí é a Maria Cleci. Então, esse museu ficou bom, hein? Ela entrou como GT da AD, depois como museu, e eu ficava só observando. O que está vendo aqui? Então, gente, eu abro para os comentários, né? Mas já começo fazendo alguns, né? Eu anotei para puxar uma querela aí com a psicóloga Aline, né?